Bom dia, bom dia. Olha só, eu continuo corrigindo as provas, viu? Uma hora eu acabo, uma hora eu acabo. Acho que sexta-feira. Eu acho. Eu acho. Aí eu continuo vendo umas coisas esquisitas na prova, né? Não tem a segunda questão da prova, que era do plano de achar os pontos. A segunda questão dizia assim: seja f de x, y uma função, né? 1, 2, 4, o ponto do gráfico da função, um ponto do gráfico da função, e π o plano tangente ao gráfico da função nesse ponto, não era assim? Aí tinha que responder 3 perguntas. Qual o ponto de interseção do plano π com o eixo x? Qual o ponto de interseção do plano π com o eixo y? E assim por diante. Olha só, o π, a letra π, era o nome do plano, tá? Então você tinha o eixo x, o eixo z aqui, o eixo x e o eixo y, e você tinha um plano aqui que eu resolvi dar o nome de plano π. Ele vai tocar aqui os eixos, né? Eu chamei de plano π para ele. O π não é uma variável, entendeu? Aí teve gente que achou o plano assim, ó. A equação do plano era 2x, por exemplo, né? E chamou de π para isso. E aí fez x igual a 0, y igual a 0, e tirou o valor de z em função de π. Aí deu 3π sobre 8, x deu 8 menos π sobre 4. Não! Eu poderia ter chamado esse plano de P, mas se eu chamasse de P, talvez desse 3π sobre 8 também. Tá bom, vocês entenderam? É comum nos livros de matemática a gente chamar o plano de π, assim como a gente chama a reta de r, né? Não era uma variável o π, era... Tá bom, pessoal? Tá bom, tá bom. Ok. Não foram muitos que fizeram, mas alguns fizeram. Olha, vamos continuar o nosso assunto. Integrais duplas, né? Integral dupla. Integral dupla. Tá? Na aula passada nós vimos o que é a integral dupla. A integral dupla é o número para o qual tendem as somas de Riemann, conforme eu vou pegando partições cada vez mais finas, né? Hoje nós vamos ver um caso particular de integral dupla, em que a região onde eu vou integrar é um retângulo, tá? Então, integral dupla em retângulo. Tá? Ok. Então, eu vou pegar aqui um retângulo, que é um conjunto assim, todos os pontos x, y do R2, tal que o x está entre A e B, e o y está entre C e D, né? A, B, C e D constantes. E vou pegar uma função definida nesse retângulo, tomando valores em R. Então, a situação aqui é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o eixo Y, tenho aqui o eixo X e tenho aqui um retângulo. Tá? Aqui A, aqui B, aqui C, aqui D. E uma função aí de duas variáveis
definida nesse retângulo. Ela pega pontos desse retângulo e transforma em números, né? Você tem que entender isso também em termos de gráfico da função f. Em termos de gráfico da função f, a situação é assim, ó. Aqui eixo z, aqui o eixo x, aqui o eixo y. Esse retângulo que está no plano XY aqui, ele vai ficar aqui no plano XY, no chão aqui, né? Ele vai ficar aqui assim, ó. Vai ser um retângulo aqui, assim. E aí a função vai ser uma função aqui em cima, né? Vai ser uma superfície aqui em cima. Uma superfície aqui assim, ó. Essa superfície, ela se projeta nesse retângulo, né? E aí o que a gente faz aqui para calcular a integral dessa função nesse retângulo R aqui? A gente faz uma partição do retângulo em subretângulos. E aí a gente pega um conjunto admissível a essa partição, que é uma escolha de pontos, né? Cada ponto num retângulo. E aí eu vou me prender aqui a um genérico aqui. Digamos que esse ponto é o ponto x, y, j. Ele está aqui entre o xi menos 1 e xi, que é esse comprimento aqui, é o delta xi. E essa altura aqui é a mesma dessa aqui, ó, que está aqui entre o yj menos 1 e yj. Essa amplitude aqui é o delta yj. De modo que essa base desse retângulo mede delta xi e essa altura mede delta yj. A área do retângulo é delta xi vezes delta yj. Aí eu calculo a função nesse ponto, né? E multiplico pela área do retângulo. Eu calculo a função aqui, f de x e j, e multiplico pela área do retângulo. xi, yj, tá? O que é esse número, né? Olha, se eu olhar aqui, eu vou desenhar aqui só aquele retângulo, ele tá dividido aqui também, né? Está dividido aqui. Está dividido aqui. Digamos que aquele retângulo ali que eu peguei é esse aqui, ó. Aí foi escolhido aqui também o conjunto admissível. Aqui, né? Aí aqui eu peguei, aqui está o xij, né? Aqui está o xi menos 1, xi. Aqui vai estar o yj menos 1, yj. Né? Tudo igual ali está aqui também. Aqui também, né? O f de x e j, isso bem aqui, ó, é essa altura aqui, que sai daqui e vai até o gráfico, né? Conforme vimos na aula passada. Aí quando eu multiplico essa altura pela área, quando eu multiplico essa altura pela área do retângulo, dá o volume. O volume desse paralelepípedo bem aqui, ó, que sai daqui e vai até lá em cima, né? É esse paralelepípedo bem aqui assim, ó. Dá o volume desse paralelepípedo.
Então, isso aqui é o volume desse paralelepípedo. Aí eu faço isso para todos, né? E somo todos eles. Somo em I e somo em J, né? Esse número é chamado de soma de Riemann, né? Soma de Riemann é a soma de Riemann da função f relativa à partição P e ao conjunto admissível A, né? Essa soma de Riemann é aproximadamente o volume abaixo do gráfico. E aí o que eu faço é pegar uma partição mais fina e calculo a soma de Riemann também. Então eu pego a soma de Riemann da função f relativa a uma partição mais fina e a um conjunto admissível dessa partição mais fina. Essa soma de Riemann aqui vai ser uma aproximação melhor do volume, porque ela é mais fina, ela tem retângulos menores. Aí eu pego uma outra partição mais fina ainda e o conjunto admissível a ela. E aí eu vou vendo para onde vão tendendo essas somas de Riemann. Elas vão tendendo para um número que é chamado a integral dupla da função sobre esse retângulo, tá? Sobre esse retângulo aí. É por isso que a gente, às vezes, escreve assim, ó. A integral dupla, ela é o limite das somas de Riemann. J de 1 até M, I de 1 até N, de F de X e J, delta XI, delta YJ, quando a norma da partição tende para zero. Às vezes a gente escreve assim, para lembrar que a integral dupla é o limite dessas somas, tá? É isso. Vamos fazer isso para uma função mesmo. Vamos pegar uma função em um retângulo e calcular essas somas de Riemann e ver para onde elas estão tendendo, né? Vamos pegar que função será? A nossa função favorita, né? A nossa função favorita, cujo gráfico é o paraboloide, né? Essa função aqui, ó, vamos pegar esta função aqui. F de xy igual a x² mais y². Tá? E vamos pegar essa função nesse retângulo aqui, ó. Aqui está o x, aqui está o y, 0, 1, 2 e 1 aqui. Vamos pegar este retângulo. Tá? A minha função, esta função, ela está definida aí, né? Tomando valores em R. Ou se você quiser pensar dessa maneira aqui, você tem a situação assim, olha. Você tem a situação assim. Você tem aqui o eixo Z. O eixo Z. Você tem aqui o eixo X. Aqui o eixo Y. Né? Aqui está o retângulo, olha, no X é 2, no Y é 1, esse retângulo bem aqui. E aqui você tem a função aqui, que é o gráfico é o paraboloide, né? O gráfico dela é o paraboloide. Digamos aí, né? Tá? Olha, quando eu calculo a função aqui, vai dar um ponto bem aqui no paraboloide. Aqui vai dar aqui assim, aqui vai dar assim. De modo que a parte do gráfico que corresponde a esse retângulo é uma coisa aqui assim, ó. É um pedaço do paraboloide aqui assim, ó. E aí eu quero a integral dessa função desse retângulo. E aí, então, o que que vai dar? Eu quero essa integral aqui, olha. Eu quero a integral dupla desta função aí neste retângulo R. Vai dar o volume abaixo dessa mancha parabólica aqui, né? Vai ser o volume disso aqui, ó. Desse sólido aqui, ó.
aqui assim, dá para imaginar? Vocês conseguem imaginar? Qual é esse volume, né? Olha, vamos ver aqui no computador, vamos ver aqui no computador. Olha, vocês estão vendo aí, ó? É isso aí, ó. O desenho que eu tentei fazer é esse aí, ó. Não ficou muito ruim não, né? Até que não. Olha, dá esse sólido aí, ó. Dá esse sólido aí. Eu fiz a base dele aqui transparente, ó. Pra gente olhar pelo fundo aqui dele. Tá? Olha aqui, olha, aqui. Aqui tá só o sólido, ó, só o sólido. Qual é o volume desse sólido? Olha o paraboloide aí, ó. O volume desse sólido é aquela integral dupla, tá? É isso, ó, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Olha, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse retângulo em 4 subretângulos. E vamos escolher um conjunto admissível. Eu vou escolher como conjunto admissível o ponto central aqui desses retângulos. E aí eu vou fazer a soma de Riemann referente a essa partição, a esse conjunto admissível, vou ver quanto dá. Aí eu vou pegar uma partição mais fina que essa. Eu dividi em 2 pedaços aqui e 2 aqui. Agora eu vou dividir em 4. Tá? Eu vou obter, então, 16 retângulos, né? E vou escolher, pegar o conjunto admissível aqui. E vou fazer a soma de Riemann e ver quanto dá. Já tenho dois números, então. Uma referente à primeira partição, outra referente à segunda. Depois eu vou dividir em mais, pegar uma partição mais fina ainda. Tá bom? E vou escolher o conjunto admissível aqui. E vou ver a soma de Riemann, ver quanto dá. E assim eu vou vendo para onde vou tendendo as somas de Riemann. O número para o qual tendem as somas de Riemann é essa integral. É aquele volume, tá? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Dá para fazer, pelo computador dá para fazer. Esse programa aqui faz, né? Bora ver aqui, ó. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, que tem que pegar a ferramenta certa aqui para fazer. Olha, essa ferramenta aí. Deixa eu tirar isso daqui. Colocar para cá. Colocar bem aqui. Ó, aqui eu tenho que colocar a função. A função é x ao quadrado. Opa. É x ao quadrado mais... Cadê o mais aqui? Está aqui, mais y ao quadrado. Está aí a função. O x varia de 0 a 2. Olha lá o retângulo, né? De 0 a 2. O y varia de 0 a 1. A partição, eu tenho que dizer em quantos pedaços eu vou dividir o x e em quantos pedaços eu vou dividir o y. Eu vou dividir o x em 2 e o y também em 2. Aqui é o conjunto admissível. Cuidado que eu não posso mexer muito, que está ampliado aqui. Aqui é o conjunto admissível. Olha, você pode escolher o ponto médio do retângulo, o ponto acima, abaixo, uma escolha randônica, aleatória, né? Tá? É assim. Vamos escolher o ponto médio, tá? Isso. Aí deu aqui, olha, aproximado valor aproximado,
3,125. Então, a primeira soma de rima dá isso, ó. Entenderam? Quando eu faço aquela primeira com 4 subretângulos, a primeira soma de rima dá isso aí. Agora eu vou pegar uma partição mais fina. Sim, olha, sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Plot. Normal. Bem aqui ele mostra, olha, tá vendo? Ah, deixa eu ajeitar mais ainda, peraí. Usar... Olha, isso que está aqui é o gráfico da função. Vocês estão vendo a mancha parabólica aí? E eu fiz 4 subretângulos, então eu tenho 4 paralelepípedos. A soma do volume desses 4 paralelepípedos deu isso aqui, 3,125. Entenderam? Agora eu vou pegar uma partição mais fina. Eu vou colocar 4 divisões no eixo X e 4 divisões no eixo Y. Eu vou ter 16 subretângulos. Vai aparecer 16 paralelepípedos aqui. Tá? Tá vendo? Ó? 16 paralelepípedos. E o valor já deu outro. Ó, já deu 3,2812. Põe lá, por favor. 3,812. Tá? É assim que é, né? Estou calculando as somas de rima. Eu vou agora colocar 8 aqui. E 8 aqui também. Eu vou ter 64 paralelepípedos. 64 retângulos. Olha os retângulos aqui embaixo, ó. E aí vai dar 64 paralelepípedos. Tá vendo aí, ó? Olha para quanto já foi a soma de rima. 3,3203. 3,3203. Tá? Vamos colocar mais aqui. Eu vou colocar agora 12. E 12. Tem que tomar cuidado para ele não travar. 12 vezes 12. 140, quanto é? 44, né? Ó. Olha para quanto já foi agora. 3,3275. E assim as somas de rima vão tendendo, entendeu? Vamos colocar agora 20 aqui, 20. 400 retângulos. Tem que ser assim exagerado mesmo, para a gente ver para onde vai tendendo. Ó, 3,3312. Para onde será que estão tendendo esses números? Entendeu? Vamos colocar aqui 30. Está calculando. 3,3324. Ele está atendendo assim, ó. Dá 1, 2, 3 e daqui já fica 3 em diante. Olha aqui, deu 2, 8, 2, 2, 3 e daqui adiante já vai ficar tudo 3 aqui. Vai ser assim, ele está tendendo para esse número 3,3333, uma dízima periódica, que é 10 terços. Né? Ele até mostra aqui o resultado. É esse aqui, ó, 3,3333. É esse o resultado. Então, essa integral aqui é 10 terços. Tá? É assim, esse volume aqui, 10 terços unidade de volume, tá? Se fosse centímetros, 10 terços centímetros cúbicos, né? Tá? Só que essa maneira de calcular a integral de dupla, usando soma de rima, é
é humanamente impossível, né? Para a gente fazer assim na mão mesmo. Não, não dá. Então, a gente vai ver um outro processo para calcular a integral de rima. Tá? Um outro processo super inteligente, né? Uma artimanha aí que resolve essa questão. E aí depois a gente volta a calcular essa integral por esse outro processo. Gravem esse resultado que deu. Ó. A minha função era esta aqui, ó. O retângulo é este, o x de 0 a 2, o y de 0 a 1, e o resultado deu 10 terços. Vamos agora estudar um outro processo para calcular, tá? E aí a gente calcula por esse outro processo. E a gente nunca mais vai fazer por soma de rima, vai sempre fazer por esse outro processo, tá? Outro processo. Tá? Para o cálculo da integral dupla. Então tá, olha, vamos pegar aqui um retângulo. Está aqui o retângulo XY, pertencente ao R2, tal que o x está entre aqui A e B, tá? E o y está entre C e D. Tá bom? E uma função definida nesse retângulo, tomando valores em R. Então está aqui, olha, está aqui. Está aqui o eixo Y, está aqui o eixo X, está aqui o retângulo R, e está aqui a minha função, tomando valores em R. Tá bom? E eu quero calcular a integral dupla dessa função, que é denotada assim, é um número, né? Sobre esse retângulo. Vamos tentar desenhar aqui, vamos tentar ver a coisa em termos de gráfico, tá? Em termos de gráfico, a coisa é assim, ó. Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. E aí eu tenho aquela situação ali. Tá? Aqui A, aqui B, aqui C e aqui D. E a minha função é uma superfície aqui em cima, né? Aqui em cima, a minha superfície. Tá? Ela é um gráfico aqui, tá bom? É uma superfície aqui assim. Ela se projeta aí. Olha só, olha como é a ideia, olha como é a ideia. Eu vou pegar, olha, aqui eu tenho o A, o B, o C e o D. Eu vou pegar um Y aqui e vou fixar esse Y. Vou pegar Y pertencente ao intervalo CD fixo. Ou seja, eu vou pensar que esse y é uma constante. Tá? É uma constante. Então, bem aqui, a situação é assim, olha. Eu tenho esse y bem aqui, ó. Eu tenho esse y bem aqui, assim, ó. Tá? E aí eu tenho essa reta bem aqui, assim, ó. Esses pontos aqui, eles são da forma xy. Todos têm o mesmo y. Já o x varia aqui, ó. O x varia aqui. E aí eu vou calcular a minha função em cada ponto desses pontos xy. Aqui, ó, vai dar uma coisa bem aqui, assim. Aqui vai dar
E aqui vai dar uma curva aqui, ó. Vai dar uma curva bem aqui, ó. Que se projeta nessa reta. Nessa reta aqui. Tá? E aí eu vou pensar assim, ó, eu vou considerar essa função aqui, vou chamar de φ para essa função, φ definida no intervalo AB, tomando valores em R, que faz o seguinte, ela vai pegar cada x aqui e vai levar no f de xy, onde esse y é constante, tá? É aquela constante ali. Tá bom? Então, a função φ de x é f de xy, mas esse y constante. Tá bom? Esse y constante é aquele y que eu fixei. Tá? Olha, f de x, φ de x, o que que é? Eu vejo qual é esse ponto aqui e calculo essa altura aqui, que vai dar bem aqui. Então, essa curva aqui é o gráfico dessa função φ. Se eu desenhar um eixo aqui, considerar aqui o eixo x, essa curva amarela aqui é o gráfico da função x, φ de x. Eu vou integrar essa função, olha, o domínio dela é o AB. Eu vou integrar essa função φ. Calcular aqui a integral dela. Integral de A até B, de φ de x dx. Que vai ser igual a integral de A até B, φ de x é f de xy. É f de x y dx. Nessa integral, esse y é constante. Tá? Tá, integrei a minha função b. O que é a integral de uma função de uma variável? O que é a integral da função de uma variável? A integral da função de uma variável é a área abaixo do gráfico. Já que essa curva amarela é o gráfico da função φ, essa integral é essa área aqui, ó. É a área dessa lâmina. Tá? É a área dessa lâmina aqui. Tá bom? Mas olha então o que nós fizemos. Olha o que nós fizemos. Para cada y que eu fixo no intervalo CD, eu encontro a área dessa lâmina. Essa lâmina está associada a esse y aqui, porque eu pego esse y, faço a reta aqui que todo mundo tem, todos os pontos dessa reta têm como ordenada esse y, e aí acho essa área. Então, para cada y, eu estou associando essa área. Se eu pegar um outro y aqui, fizer outra reta, eu vou ter outra lâmina aqui, vai ser associada a esse outro y. Tá? Então, para cada y do intervalo CD, eu associo essa área. Então, eu tenho uma função. Eu tenho uma outra função. Eu tenho uma função que faz o seguinte trabalho. Ó. Ela pega pontos do intervalo CD, né, e leva em números. Quem são esses números? Ela pega um y aqui e leva na área da lâmina. A área da lâmina é isso aqui, ó. É a integral de A até B, de f de xy dx, onde eu penso que esse y é constante. Eu fixo o y aqui e calculo essa integral. Depois eu pego outro y e calculo essa integral para esse outro y. Eu vou tendo áreas daquelas lâminas. Eu vou chamar para essa função de alfa. Então, o que é alfa de y? É a integral de A até B, de f de x, y, dx. Onde para cada y aqui, eu penso que ele é constante nessa integral. Eu calculo a integral em x. Tá? Ok. Ok. Vejam que o domínio dessa função alfa é CD. Eu vou integrar essa função alfa. Eu vou calcular a integral de C até D de alfa de y dy. Tá? E vamos tentar entender o que é essa integral aqui. O que é essa integral? Olha, para a gente entender essa integral, entender o que significa essa integral, a gente tem que pensar o seguinte, ó.
Quando eu pego um retângulo aqui, quando eu pego um retângulo, uma coisa de geometria espacial. Está aqui esse retângulo, eu calculo a área desse retângulo. Se eu multiplicar essa área por essa altura aqui, o que que dá? Vai dar o volume desse paralelepípedo aqui, ó, que tem como seção transversal essa área aí que eu peguei. Tá? É isso, se eu multiplicar essa área por esse comprimento, dá o volume desse paralelepípedo. E essa área não precisa ser retangular, poderia ser circular também. Poderia pegar uma circunferência aqui, pego a área dessa circunferência e eu vou multiplicar por esse comprimento aqui. O que que vai dar? Vai dar o volume desse cilindro aqui, que tem como seção transversal essa área aqui, ó. Vai dar o volume desse cilindro aqui, ó. E não precisa ser circular ou retangular, poderia ser uma área assim, ó. Pega essa área aqui, multiplica essa área por essa altura aqui, por esse segmento. O que que vai dar? Vai dar a área de um sólido aqui, assim, ó. De um sólido aqui, assim, ó. Assim, tipo um cilindro, só que a base não é mais nem retângulo, nem circunferência. É essa figura aí. Então, toda vez que você pega uma área e multiplica por um segmento, dá o volume daquele sólido, que se você cortar no meio é aquela área. Se você fizer um corte, uma seção transversal dele, está entendido? Para a gente entender o que é essa integral, a gente vai precisar pensar assim. Porque, olha só, eu vou fazer outro desenho para melhorar um pouquinho aí dessa situação, ó. É assim, ó. Aqui está o eixo Z, aqui está o eixo X, eixo Y. Eu vou exagerar um pouco mais no meu retângulo aqui, ó. Vou exagerar um pouco mais no meu retângulo. Digamos que seja um retângulo aqui, assim, ó. Aqui está o C, aqui está o D. E a minha superfície está aqui, assim, ó. Está aqui, tá? Está aqui a minha superfície aqui. Tá bom? E eu quero calcular essa integral aqui. Quanto dá essa integral aqui? Eu vou calcular essa integral usando soma de Riemann, para a função de uma variável, aquilo que eu falei na aula passada. Como é que eu calculo essa integral? Eu tenho que pegar o domínio dela, que é o CD, fazer uma partição e pegar um conjunto admissível, essa partição. O domínio dela está aqui, ó. Eu vou fazer uma partição desse domínio. Nessa partição, eu vou escolher um conjunto admissível. Tá? Vou chamar aqui de L1, L2, L3, L4, só para lembrar que é lâmina, né? Tá? E aí, como é que eu faço para calcular essa integral? Eu calculo a minha função nesse L1. E multiplico esse valor pela amplitude do intervalo que contém o L1, que é o ΔX1. E aí depois eu calculo a minha função no L2 e multiplico pela amplitude do intervalo. E assim eu vou fazendo para todos. E aí eu vou ter uma soma de Riemann aqui. Soma de Riemann da minha função alfa, referente a esse conjunto admissível aí. Depois eu faço isso com uma partição mais fina. E vejo, depois para uma mais fina ainda. E vejo, e aí eu vou vendo para onde vou entendendo essas somas de Riemann. Elas vão tendendo para a integral da função. É assim, é parecido com a função de duas variáveis também, a gente tem para uma variável, tá? Ok, mas olha, vamos nos concentrar nisto bem aqui. A primeira parcela da soma de Riemann. Não é f, viu, pessoal? É alfa. É alfa. É a função alfa que eu estou pegando. Vamos nos concentrar aqui. O que é alfa de L1?
Olha, a função alfa, ela dá a área da lâmina. Então, quando eu calcular alfa de L1, eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, vou pegar a lâmina correspondente, né? A lâmina correspondente, e alfa de L1 vai ser a área dessa lâmina. Tá bom? A área dessa lâmina aqui. E aí eu estou multiplicando a área dessa lâmina por um comprimento, que é o comprimento do intervalo. O que, que é a área da lâmina vezes um comprimento? É o volume, é essa situação aqui. Tu está multiplicando uma área pelo um comprimento. É o volume do sólido que você obtém com aquela área. Então quando você pegar essa lâmina bem aqui, ó, quando você pegar essa lâmina bem aqui, que está bem aqui, e multiplicar por esse comprimento que está bem aqui, você vai ter um gomo, tipo um gomo aqui assim, ó. Entendeu? Vai ter um gomozinho aqui assim, ó. Um sólido que... Entenderam ou não? Você vai ter esse sólidozinho que é uma faixa, que essa lâmina é a seção transversal dele. Aí quando você partir para essa outra, para o L2, e calcular o alfa de L2, o que, que é o alfa de L2? Está aqui o L2, ó. Você vai pegar essa reta aqui, e vai pegar essa curva aqui, e vai pegar essa lâmina aqui, ó. Quando você multiplicar o alfa de L2 pelo ΔX2, que é esse comprimento aqui, você vai obter esse outro sólido aqui, ó. Esse outro gomozinho aqui, ó. Tá? Esse outro gomo aqui. Assim, ó. Não sei se dá para entender. E assim, quando você for pegando todas as parcelas da soma de rima, você vai pegar um monte de gomos. E quando você somar esse monte de gomos, você vai ter aproximadamente o volume abaixo do gráfico. E aí, quando você pegar uma partição mais fina e fazer a mesma coisa aqui, você vai ter uma aproximação melhor do volume, porque os gomos vão estar mais finos. E assim por diante, de modo que essas somas de Riemann aqui, elas vão tender para o volume abaixo do gráfico. Então, essa integral aqui é o volume abaixo do gráfico. Mas o volume abaixo do gráfico é a integral dupla. Entendeu? É a integral dupla. A gente sabe que a integral dupla da função é o volume abaixo do gráfico. Tá? Pronto, então... O que vai acontecer é isso. Vou pegar aqui que já está desenhado lá. O que vai acontecer é isso, olha. Vai acontecer isso aqui. O volume, a integral dupla da função f de xy dx dy sobre o retângulo R é essa integral aqui, ó. Integral. Deixa eu pegar aqui. É a integral de C até D da função alfa. Da função alfa. Mas quem é a função alfa? É isso. Eu vou colocar aqui. A função alfa é a integral de A até B da função f de xy dx dy. Tá? É isso. Então, olha só o que a gente descobriu. Que para calcular a integral dupla, aquele limite das somas de Riemann lá que o computador fez, você pode proceder assim. Você pensa que o y é constante e aí integra em x a sua função. O limite de integração do x é onde varia o x. O x varia de A até B. De A até B. Para cada ponto x, y aqui, o x varia aqui, ó, de A até B.
Tá, quando você calcula essa integral aqui em x, você vai ver qual é a primitiva da função, no lugar do x você vai substituir essa constante, menos, no lugar do x substituir essa constante. Você substitui números no lugar do x, aí o x vai sumir, porque você colocou números no lugar dele. Vai ficar só o y. Então, o que sobra nesse colchete aqui é uma função em y. E aí você integra em y, e vai dar um número. Esse número é a integral, entenderam? É essa a ideia desse outro processo, entendeu? É muito bacana. E mais ainda, olha só. Eu comecei, deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Uma outra coisa interessante é a seguinte, essa história toda começou assim, ó. Eu tenho aqui o eixo Z, o eixo X, o eixo Y. Aqui está o retângulo. Aqui o X varia de A até B, o Y de C até D, tá? Aqui em cima eu tenho a minha função. A minha função aqui em cima, está aqui. Ela é essa superfície aí. Olha, essa história toda começou assim. Eu peguei um y constante, aí eu fiz essa reta aqui, que todos os pontos têm o y constante, né? E aí eu vi a lâmina que corresponde a esse y, tá? Essa lâmina aqui, que corresponde a esse y. Mas eu poderia ter começado essa história pegando um x constante. E aí eu pego essa reta aqui, ó. E aí eu vou ter esta lâmina agora. Em vez de ter essa, eu vou ter uma lâmina aqui assim, ó. Tá? Aqui assim, ó. Perpendicular a essa lâmina aí. E aí eu vou integrar a função aqui, aí vai dando gomos aqui assim. E aí, esses gomos vão tender também para o volume. E também vai dar o resultado da integral dessa outra função, também vai dar a integral dupla. Então, você pode, em vez de você começar assim, você pega a função aqui, ó, xy, e integra de A até B em x. Integra de C até D em y. Em y. Fingindo que o x é constante. E aí o resultado disso, você integra em x de A até B. Tá? Integra em x de A até B. Isso também vai dar essa integral aqui. Também vai dar essa, porque é só uma outra maneira de você fazer. Em vez de você pegar gomos nesse sentido, você vai pegar gomos nesse outro sentido, que vai também dar o volume. Entendeu? Então, a integral dupla você pode calcular assim ou assim. O matemático que pensou isso foi um matemático italiano, conforme eu falei na aula passada, chamado Fubini. E esse resultado aqui é conhecido como Teorema de Fubini, em homenagem a ele. Fubini. Tá? O teorema de Fubini diz isso, que a integral dupla de uma função num retângulo, que é o limite daquelas somas de rima e conjunto admissível, tarará, você pode fazer dessa maneira. Você finge que o y é constante e integra em x. O resultado você integra em y. Ou você finge que o x é constante e integra em y. O resultado integra em x. É que nem derivada parcial. Eu poderia chamar isso aqui, seria legal chamar isso aqui de integrais parciais, porque você está pensando que uma variável é constante e integrando na outra. Né? Depois integra na primeira. Mas não é chamado de integrais parciais, é integrais iteradas. Você faz tipo uma iteração, né? Calcula numa e calcula noutra, tá bom? Então é assim. E dessa maneira você não precisa fazer aqueles limites de somas de rima, tá bom? Olha, vamos pegar aquele nosso exemplo que a gente calculou a integral usando limites de soma de rima e vamos usar esse processo agora. Esse processo. Vamos lá, olha.
Como era o nosso exemplo? Como era o nosso exemplo? O nosso exemplo era assim, nós tínhamos esta função aqui, ó, que era x² mais y², e eu tinha este retângulo aqui, ó. Aqui o x, aqui o y, aqui de 0 até 2, e aqui de 0 a 1. Eu tinha este retângulo, tá? E nós calculamos a integral desta função deste retângulo, e deu 10/3. Agora eu quero calcular usando o teorema de Fubini, né? Pelo teorema de Fubini, essa integral aqui, a integral dupla da função x² y² dx dy sobre r vai ser assim, ó. Vamos usar essa primeira aqui, ó. Eu vou pegar a minha função, que é x² mais y², vou pensar que o y é constante e vou integrar em x. O x varia onde, ó? De 0 a 2. Então, de 0 a 2. Isso aqui vai dar um resultado que depende só do y. Aí eu vou integrar em y. O y varia de quanto? De 0 a 1. Vamos calcular isso aí. Vamos ver o que vai dar. Então, eu vou calcular essa integral aqui de dentro primeiro. Vou calcular separado aqui, ó. Olha, aqui você tem que tomar cuidado, tá? É que nem derivada parcial. Na derivada parcial, você finge que uma variável é constante e deriva com relação à outra. Aqui é a mesma coisa. Você vai fingir que uma é constante e integrar com relação à outra. E aí você tem que tomar cuidado com isso, que eu vejo nas provas aí muita gente se confundindo, né? Olha lá, vamos pegar essa integral que está aqui dentro do par de colchetes e vamos calcular separado aqui. Integral de 0 a 2 de x² y² dx, ó, dx. Tá bom? Então a variável é x, tá? Esse dx aí indica que é a variável. A variável que eu estou integrando. Olha, então vamos lá, pessoal, vamos lá, ó. Vamos lembrar aqui cálculo 1. Qual é a primitiva de x²? Qual é a primitiva de x²? x³ sobre 3. Mas, qual é a primitiva de y²? y³ sobre 3? Não, porque o y é constante nessa história aqui. A variável é x. Isso aqui é uma constante. Qual é a integral de uma constante? É a constante vezes a variável. A integral de 2 é 2x. Integral de 7 é 7x. Integral de y²? y² vezes x. Porque o y² agora é constante. y² sobre x. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Isso que muita gente erra, uma coisa banal, simples, mas nas provas erra. A pessoa integra aqui e integra aqui também. É x³ sobre 3, aqui é y³ sobre 3. Entendeu? Ou troca as bolas. Aqui é x² y, aqui é y³ sobre 3. Quando eu estou integrando com x, tá? Mas é isso, ó. O limite de integração de 0 a 2. Então, vou colocar aqui de 0 a 2. E agora eu vou substituir os limites de integração no lugar da variável. A variável é x. Então, substitua no lugar do x. É onde muita gente erra também. Substitui errado aqui. Então, olha, eu venho aqui, coloco 2 bem aqui, ó. 2³ sobre 3. Mais, deixa o y, é constante, 2. Menos, substitui o 0 agora, vai dar 0, né? 0³ sobre 3 mais y² vezes 0. Ó. Das outras vezes nem vou mais substituir o 0, vai dar 0. Então aqui vai dar quanto? Ó, vai dar quanto aqui? 8/3 mais 2y². Dá isso aqui. Essa integral aqui dá isto. Então é isto que você vai pegar e jogar aqui. Tá bom? Para continuar o trabalho. Observem uma coisa. Eu integrei em x,
O resultado deu esse. O x desapareceu. Claro, porque eu coloquei números no lugar do x. Eu peguei esse 2, no lugar do x, coloquei um número. O x sumiu. E isso também tome isso como critério. Quando você estiver calculando a integral iterada com relação a uma variável, quando acabar o cálculo dela, aquela variável tem que ter sumido. Se você calculou aqui integral em x e aqui está aparecendo x ainda, está errado. Tá bom? Tá bom, pessoal? Então tá, vamos jogar bem aqui a nossa integral, o nosso resultado. Vamos ver. Vai dar o quê? Vai dar o quê? Então a integral que a gente está querendo, que é a integral da função x² mais y² dx dy, no retângulo R, vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 a 1, né? Vai ser a integral de 0 a 1 daquele colchete lá, que é isso aqui. Vou jogar isso no lugar do colchete. 8/3 mais 8/3 mais 2y², tá? dy, tá bom? dy. Pronto. Agora a variável é o y. Vamos integrar. Quanto é a integral de 8/3, pessoal? Quanto é a integral de 8/3? 8/3 vezes y, né? E quanto é a integral de 2y²? 2/3 de y³, de 0 a 1. Tá? Agora eu vou substituir os limites de integração. No lugar do y, põe 1. Então vai ficar 8/3 vezes 1 mais 2/3 vezes 1². E no lugar do y, põe 0. Vai dar 0, então nem vou colocar. Dá isso aí. Então aqui vai ficar 8/3 mais 2/3. 8/3 mais 2/3, 10/3. Lembra do 10/3? Que dava o resultado lá quando a gente calculava pelas somas de rima? Pois é. É bem mais simples assim, né? Você não precisa pegar partição. Diga, mestre. Bom dia, você é o? Israel de Engenharia Naval. E se caso a integral não for definida? O quê? A integral não for definida. É sempre definida. Sempre. Aqui no cálculo 2 vai ser sempre definida. Tá? Certo, obrigado. Tá bom? Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Então a gente usou essa fórmula aqui, ó. A integral igual a isso. Se eu usar a integral igual a esta aqui, tem que dar o mesmo resultado. Tá? Vamos fazer. Vamos fazer agora usando esta fórmula aqui. Isto igual a essa de baixo aqui. Tá? Vamos fazer. Por essa outra, a situação é assim, ó. A nossa integral dupla, por essa outra, de x² mais y² dx dy, vai ser assim. Eu vou pegar a minha função, x² mais y², pegar a minha função e vou integrar em y. Então aqui vai ser dy. Qual é a variação do y? De 0 a 1. Coloca certa a variação, tá? Isso é este aqui. O resultado eu vou integrar em x. Então o resultado eu vou integrar em x. Tá? A integral, o x varia de 0 a 2. Isso aqui tem que dar o mesmo resultado que essa. Vamos fazer. Deixa eu apagar aqui esse. Tá bom? Então, vamos calcular essa aqui do meio, essa aqui de dentro, olha. Integral de 0 a 1 dy. Presta atenção agora, pessoal, presta atenção.
Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3? Não, porque agora eu estou integrando em y. O x é constante. Olha, sempre aqui. Qual é a integral de x ao quadrado, então? X ao quadrado y, né? X ao quadrado y, mais integral de y ao quadrado. Qual é a integral de y ao quadrado? Y ao cubo sobre 3. Eu só escuto um negócio assim. Fala com medo assim, né? Tá, é isso aí, tá? Substitui agora, substitui. No lugar de quem eu tenho que substituir aqui? Do x ou do y? Do y, que o y que é a variável. Então vamos lá. Coloca 1 bem aqui, ó. Vai dar x ao quadrado. Mais, coloca 1 bem aqui, 1 ao cubo. Vai dar isso aí. Coloca 0 agora. 0 aqui, vai dar 0. Nem vou colocar. É isso aí que dá. Tá? Isso aqui, você vai jogar aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui embaixo, para ficar essa daí. Para ficar essa daí. Fazer aqui embaixo, ó. Então, a nossa integral de x ao quadrado mais y ao quadrado, dx dy sobre o retângulo R, vai ser a integral agora, vai ser a integral de 0 a 2, né? De 0 a 2, daquele colchete, que é isso aqui, ó, que é isso aqui. Então, x ao quadrado mais 1/3. dx, né? dx. Tá bom? dx. Vamos lá. Qual é a integral de x ao quadrado? Agora é x ao cubo sobre 3, porque a variável é x. X ao cubo sobre 3. Qual é a integral de 1/3? 1/3 vezes x. Variando de 0 a 2, tá? Vamos substituir. Fazer bem aqui. Eu vou pegar o 2, vou colocar bem aqui, ó. 2 ao cubo sobre 3. Mais 1/3 vezes 2. E agora substituir o 0. Vai dar 0. Então isso aqui vai ficar 8/3 mais 2/3. 8/3 mais 2/3, 10/3. Tá? Vejam, deu a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Entenderam aí? É isso. É isso que é integral dupla. Tá? Então, quando você pega uma integral aqui, eu vou integrar essa função aqui nesse retângulo. Aí você fala assim, olha, vou usar o teorema de Fubini. Tá? Tá bom? É isso. Não vou usar a soma de rima, vou usar o teorema de Fubini. Né? Bem boçal, assim, para mostrar que você sabe, né? Vou usar o teorema de Fubini, né? E eu vou usar, e você diz mais ainda, eu vou usar o teorema de Fubini e eu vou usar a ordem de integração, primeiro x e depois em y. Pronto. E olha, se eu fizer primeiro em y, depois em x, dá a mesma coisa, nem vou fazer que eu já sei que dá. Entendeu? Olha, pessoal, presta atenção. Quando você tem duas opções sempre, né? Para duas variáveis são duas opções. Você tem primeiro integra em x e depois em y. Se você depois quer integrar primeiro em y, depois em x, você diz que você vai inverter a ordem de integração. Tá bom? Você está integrando primeiro em x, depois em y. Então você está usando a ordem de integração primeiro em x, depois em y. Quando você vai integrar primeiro y, depois em x, você diz que está invertendo a ordem de integração. Então eu calculei primeiro naquela ordem, depois aqui nesse amarelo, eu inverti a ordem de integração. Dá a mesma coisa, tá bom? É isso, é isso. Que é aquele volume, né? Então, cadê?
esse sólido aí, ó, esse sólido aí, o volume dele é 10 terços. 10 terços unidade de volume, tá? Ele olhando aqui de baixo, ó. Eu fiz o fundo. É muito útil isso aí, porque você pode fazer. Eu vou construir uma caixa d'água que uma das faces é um paraboloide. Aí, quanto de água cabe nessa caixa d'água? Espera aí que eu vou usar o teorema de Fubini para ver quanto vai dar. Tá bom? Vamos fazer outra. Não precisa mostrar, não. Cadê? Deixa eu achar um aqui. Tá aqui, não. Aqui. Olha, vamos calcular essa aí, ó. Calcule a integral de 2x mais 4y dx dy sobre R, em que R é esse retângulo aí, ó. Esse retângulo aí. É uma das nossas notas de aula, tá? Tá tudo lá nas notas de aula. O x varia de 1 a 2, o x varia de 1 a 3, o y de 1 a 2. Vamos copiar aqui para a gente ver. Então eu tenho que calcular esta integral aqui, ó. 2x mais 4y dx dy. Aqui a gente sempre põe dx dy, mas não quer dizer que é a ordem de integração. Sobre R, em que R é esse retângulo aqui. Vou desenhar bem aqui. Esse retângulo bem aqui assim. O 1, 2. Aqui 1, 2, 3. Então aqui assim, ó. Tá? Esse retângulo aqui. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Tá? Quero essa integral. Então eu vou usar o teorema de Fubini, né? Vou usar o teorema de Fubini e eu vou escolher a ordem de integração que eu quero, né? Vamos fazer essa primeira aqui. Fazer essa primeira. Depois a gente faz pela outra também. Então vamos lá, olha. Então essa nossa integral aí, essa nossa integral sobre esse retângulo. Às vezes, pessoal, vocês vão encontrar no livro isso aqui como sendo dA, tá? Que é para não confundir o dx dy, que é sempre colocado aqui, com a ordem que eu vou escolher, tá? Aqui, quando você não está calculando ainda a integral, quando você não colocou os limites, escreve sempre dx dy, que é a ordem que aparece as variáveis. Mas depois você pode mudar, dx dy, dy dx, tá? Para não ter essa confusão, às vezes o livro põe dA, tá? Mas eu, quando era estudante, aprendi com dx dy, eu fiquei assim, tá? Dx dy. Então aqui dx dy. E aí eu vou escolher a primeira ordem de integração. Então eu vou pegar aqui a minha função, que é 2x mais 4y, e vou integrar primeiro em x. Aí eu ponho a variação do x, de 1 até 3. E depois eu vou integrar em y. Aí eu ponho a variação do y, de 1 até 2. Não precisa você colocar esse colchete.
Você já sabe o que tem que fazer, não precisa carregar a anotação. Já sabe que você tem que calcular essa integral aqui, ó. Primeiro, e depois substituir aqui. Então não precisa, tá? Tá ok. Então, vou pegar e calcular separado essa integral aqui, ó. Você pode calcular aqui mesmo, mas às vezes dá confusão, então eu vou calcular separado. Calcular para cá, separado. Calcular para cá. Então, a integral de 1 até 3 de 2x mais 4y dx. Vamos lá, pessoal. Quanto é a primitiva de 2x? Qual é a primitiva de 2x? Fala com coragem. X ao quadrado. Mais... Qual é a primitiva de 4y? Muito bem, gostei de você, viu? 4yx. Foi uma garota. Olha, vamos lá, substituir no lugar do x agora. Tá? Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4y3, tá? Então vai ficar 9 mais 12y. Pronto. Isso você substitui aqui, ó. Tá bom? Tá errado? Ah, eu esqueci o 1, né? Não é 0 agora. Muito bem. Foi jogada ensaiada, pessoal. Mentira, eu esqueci mesmo. Eu substituo aqui e aqui o 3 menos. Agora eu substituo o 1, né? É o que dá fazer sempre uma com 0, né? Vai ficar aqui 1 ao quadrado mais 4y1. Aí, ó. Agora sim, vai ficar 9 mais 12y menos 1. Menos com mais dá menos, 4y. Dá para ajeitar, né? 12 menos 4, 8y. E 9 menos 1, 8 também. Agora. E isso você substitui aqui, ó. Então a nossa integral aí que a gente está querendo calcular, 2x mais 4y dx dy sobre esse retângulo, vai ser a integral aqui de 1 até 2, de 8y mais 8, dy. Agora tá. Qual é a integral de 8y? Integral de 8y. 4y ao quadrado. Integral de 8, 8y. De 1 a 2. Lembrar de substituir os dois limites, né? Que não é 0. Então vamos lá, substituir o de cima. O de cima vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado mais 8 vezes 2, menos 4 vezes 1 ao quadrado mais 8 vezes 1. 4 vezes 4, 16. 8 vezes 2, 16 também. Menos 4 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 8. Aqui dá 32 menos 12, que dá 20. Pronto, deu 20, né? Deu 20. Tá? É isso. Vamos inverter a ordem de integração, né? Vamos inverter a ordem de integração. Vamos lá. Fazer em amarelo aqui, ó. Eu já sei que vai ter que dar 20 também, né? Se não der, um dos dois está errado. Então vamos lá. Eu vou pegar a integral aqui 2x mais 4y dx dy sobre r. E agora eu vou pegar a minha função aqui, 2x mais 4y, e vou integrar primeiro em y.
A variação do y de 1 a 2. E depois em x, a variação do x de 1 a 3. Tá? Então eu tinha feito primeiro em x, depois em y, agora eu inverti a ordem de integração. Primeiro em y, depois em x. Tá? Então eu vou calcular esta integral aqui. Ó. Vamos fazer para cá, vamos fazer para cá. Então, aquela integral ali de 1 até 2 de 2x mais 4y dy vai dar o que essa integral? Vamos ver. Quanto é a integral de 2x, pessoal? 2x e y. Porque a variável é y. Quem falou x ao quadrado aí, se acuse? 2xy. 2xy. Mais integral de 4y. 2y ao quadrado. Né? De 1 até 2. De 1 até 2. Tá certo aí, pessoal? Tá, né? Tá. Agora vamos substituir os limites, tá? No lugar de quem que eu substituo? Do y. Então aqui 2x vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, menos o limite de baixo. 2x menos o limite de baixo. 2x vezes 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Então isso aí vai dar o quê? Vai dar aqui 4x mais 8, né? 8 menos 2x mais 2. Então vai ficar 4x mais 8 menos 2, menos 2x menos 2. Vai ficar 2x mais 6. Tá? É isso que dá essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, ó. Estão vendo o trabalho que é, né? Calculadora, imagina a integral tripla, são 3 integrais, né? Então vamos lá, o que vai dar? Vai ser a outra integral, vai ser integral de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3, daquilo, 2x mais 6, dx agora, dx. Observem esse fato, né? Olha, essa integral aqui de dentro, que eu fiz em y, quando eu cheguei no final dela, o y sumiu. Ficou só uma função em x. Quando você integra naquela variável some, tá? Então isso aqui vai ficar integral de 1 a 3, de 2x mais 6. Integral de 2x... Eu já estou calculando a integral, né? Não precisa escrever de novo. Integral de 2x, x ao quadrado. Integral de 6, 6x. De 1 a 3. Tá? Vamos substituir. 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, menos o de baixo. 1 ao quadrado mais 6 vezes 1. Isso aí vai ficar 9, mais 18, 6 vezes 3, 18, menos 1 mais 6. 9 mais 18, 27. Menos 1 mais 6, 7. 27 menos 7, 20. Pronto, 20, ó. Né? Tá? Então, tanto faz a ordem de integração, dá a mesma coisa, tá bom? Da mesma coisa. Olha, observe o seguinte, e graficamente, o que significa esta integral? Olha, esta função que está aqui é z igual a 2x mais 4y. Essa função é um plano. Então, eu estou calculando o volume abaixo desse plano, correspondente a esse retângulo, tá?
É isso, olha, vamos ver aqui no computador como é que é, né? Olha, esse plano, ele é um plano bem inclinado, ó. Ele é bem inclinado ali, ó. Esse plano aí, ó. O retângulo que está embaixo, está ali, olha, está em vermelho o retângulo, ó. Observem, ó, o x varia de 1 até 3, o y de 1 a 2, ó. A parte do plano correspondente a esse retângulo é essa mancha vermelha aí, ó. Tá? É assim, ó. É assim, ó. Tá? Essa mancha vermelha do plano se projeta no retângulo aqui, ó. Ela parece bem maior porque o plano está inclinado, ele é muito inclinado. E esse é o sólido. Aqui, ó. Esse é o sólido, só o sólido. Olha aqui, ó, a parte do plano e as faces, ó. Então o volume desse sólido é 20 unidades de volume, tá? É isso aí, tá, pessoal? Quanto tempo tem ainda? Olha só, mas isso tudo que a gente está vendo é a integral dupla sobre retângulos. E quando a região sobre a qual eu quero integrar não é um retângulo, é outra figura, né? Aí, não é que fica mais difícil, fica mais emocionante, né? Fica mais emocionante. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. A situação aqui é assim, pessoal, olha, é assim agora. Eu tenho uma função aqui definida num conjunto, num subconjunto do R2, numa região do R2, tomando valores em R, e essa região, ela tem que estar contida num retângulo, tá? Esse retângulo aqui é aquele conjunto XY pertencente ao R2, tal que o x está entre um A e B, e o y está entre um C e D, tá? É isso. Então eu estou numa situação assim, olha. Eu estou numa situação assim. Aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, aqui está a região, e a minha função aí tomando valores em R, tá? Tomando valores em R, nos reais. E eu tenho um retângulo aqui que contém a minha região, um retângulo R. Nós já vimos o que é a integral nessa função, nessa região aí, né? Foi na primeira aula, né? O que eu faço aqui? Eu vou pegar uma partição do retângulo, do retângulo maior, né? Em subretângulos, e vou pegar um conjunto admissível, essa partição, né? E aí, quando eu pego um aqui, um xi aqui, xij, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu calculo a minha função nesse f de x, i, j. Multiplico pela área do retângulo que contém o x e j. Tá? Somo todos eles, né? Que dá os volumes lá. Né? Isso é uma soma de rima. Eu vou vendo por onde vai tendendo essas somas de rima. Ou seja, eu calculo o limite das somas de Riemann quando a norma delas tende para zero. Isso é a integral dupla da função dx dy sobre essa região, tá? É isso aí.
Mas aqui tem um problema, porque esse f de xy, pode ser que esse xy tenha caído fora da região onde a função está definida. Então, nessa situação aí, a gente convenciona que esse f de x e j, ele é zero, se esse x e j não pertence à região, tá? Então, por causa disso, a gente usa um artifício que é assim, ó. Eu, em vez de considerar essa função f de xy, eu considero uma outra, definida no retângulo, tá? Eu vou pegar outra função aqui, a f grande, definida no retângulo, tomando valores em R. A minha função fzinho, ela estava definida na região, só nessa região aqui. Agora eu vou definir uma outra função f grande, mas o domínio dela é o retângulo. É uma coisa meio artificial. Essa função definida assim, ó, f de xy é assim. É o próprio valor da função f minúsculo xy, se esse ponto xy pertencer à região B. E é zero se não pertencer. Tá? É parecido com isso aqui, olha, só que aqui eu estou convencionando que esse número é zero se esse ponto estiver fora da região. Então, é quase a mesma situação, de modo que a integral dessa função aí, da f minúsculo, sobre a região B, é igual à integral dessa função f grande sobre o retângulo, tá? Porque essa grande vale zero fora da região, as somas de Riemann vão ser as mesmas, né? Tá? Ok. Bem, é isso, né? É isso. É assim que a gente calcula, é assim que a gente se vira quando vai calcular a integral dupla de uma função que está definida numa região que não é um retângulo. Eu pego um retângulo que contém a região e considero a função que tem o mesmo valor da função na região, da função dada na região, e fora do retângulo zero, mas que está definida num retângulo, tá? Olha, por exemplo, vamos ver um exemplo mesmo dessa situação. Vamos ver um exemplo dessa situação. Ó, eu vou pegar esta função bem aqui, ó. f de xy, f de xy igual a xy ao quadrado. É uma função de duas variáveis. E vou pegar uma região que não é um retângulo. Vou pegar essa região bem aqui, ó. Eu vou escrever aqui a região. A região B é assim, ó. São todos os pontos x, y pertencentes ao R2, tal que o x está entre 0 e 1. E o y está entre 0 e x ao quadrado. Essa situação aqui é uma situação muito comum nesse estudo de integral dupla, né? Você quer uma função e uma região, e um trabalho que você tem que ter inicial é identificar a região, né? A melhor coisa que você tem a fazer é desenhar a região, né? Então, por exemplo, que região é essa aqui, né? Ó, você vai pensar assim, ó. Você vai pensar assim. Aqui está o x, aqui está o y. Olha, o x varia de 0 a 1. Digamos que aqui está o 1. O 1 está bem aqui. Então é uma região que está nessa faixa aqui, tá? O x varia aqui, então é uma região que está aqui. Agora, o y varia de y igual a 0, o y varia de y igual a 0 até y igual a x ao quadrado.
Para cada x, o y varia de 0 a x ao quadrado. Então, por exemplo, isso aqui, o que que é? É uma parábola. Só me interessa a parte da parábola que está nessa faixa aqui, o x de 0 a 1. Então, eu vou desenhar essa parábola aqui. Ela continua para cá, mas não me interessa mais. Isso aqui é o y igual a x ao quadrado. Olha, vejam, para cada x nessa região, considera essa reta bem aqui assim, ó, considera essa reta. Essa altura bem aqui, ó, é x ao quadrado. Porque o y é igual a x ao quadrado sobre essa curva. Então, se você pegar um ponto bem aqui, xy, o x desse ponto está entre 0 e 1. E o y desse ponto está entre 0 e x ao quadrado. Então, esse ponto satisfaz a condição de pertinência desse conjunto. Então, esse ponto está na região. Esse ponto bem aqui, o y dele já é maior que x ao quadrado. Então, ele não está na região. Esse ponto bem aqui, o y dele é menor que 0. Então, não está na região também. Tem que ser maior ou igual que 0. Então, de todos os pontos dessa reta vertical aqui, só esses daqui que estão na região. Então, essa região, na verdade, se você fizer esse x variar, você vai ver que ela é essa região aqui, tá? O x variando de 0 a 1 e o y variando de y igual a 0, que é o eixo x, até y igual a x ao quadrado, que é essa parábola, tá? É isso, tá bom, pessoal? Ok. Aí, olha só. Eu vou pegar a minha função f grande. A minha função f grande... Assim, eu tenho que pegar um retângulo. Eu vou pegar este retângulo aqui, ó. Um retângulo que contém a minha região. Então, esse vai ser o meu retângulo. E vou definir a função f grande nesse retângulo. A função f grande nesse retângulo, tomando valores em R. Definida assim, ó. F de xy é igual a própria função fzinho, xy ao quadrado, se o xy pertence à região. E 0 se o xy não pertence à região. Tá? Então, a integral que eu quero, que é esta integral aqui, sobre esta região, é igual à integral da função f grande sobre o retângulo, aquele retângulo lá. Tá. Então, integral sobre retângulo eu sei calcular, eu uso o teorema de Fubini. Então, vou usar o teorema de Fubini aqui. Para usar o teorema de Fubini, eu tenho que escolher uma ordem de integração. Primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y e depois em x. Eu vou escolher primeiro em x. Então, eu vou pegar a minha função f grande e vou integrar aqui de 0 a 1. E depois em y de 0 a 1, porque tanto x quanto y varia de 0 a 1. Tá? Ok. Vamos pegar essa integral aqui. Integral de 0 a 1 de f de xy dx. Olha só. O x está variando. O x está variando de... O x está variando aqui, ó. Tá? De 0 a 1. Então eu tenho que pegar um y constante. Ó, eu vou pegar aqui um y constante, ó. Que número é esse bem aqui, ó? Que número é esse bem aqui? Tem que ser um número que é o quadrado de y, é raiz de y, tá?
E o meu x está variando aqui, ó, de 0 a 1. Então, eu vou separar, e esse raiz de y é uma constante, porque o meu y é constante. Então, eu vou separar essa integral como soma de duas, de 0 até raiz de y, de f de xy dx, mais a integral de raiz de y até 1, de f de xy dx. Olha, quando o x está variando de 0 a... Quando o x está bem aqui, ó, variando de 0 até raiz de y, o meu ponto xy está aqui, e ele está fora da região. Então, a função f grande é 0 fora da região. Então, essa integral aqui é 0. Quando o meu x está variando de raiz de y até 1, quando o meu x está aqui variando da raiz de y até 1, aí eu estou dentro da região. Dentro da região, a minha função vale isso. Então, isso aqui vai valer assim, ó. Tá? É isso que eu coloco bem aqui, ó. Tá? Então, a integral da minha função, aqui, sobre essa região, ela vai ser a integral de 0 a 1, da integral disso aqui, ó, disso aqui que é isto, que é raiz de y até 1 de xy ao quadrado dx dy, tá? É isso que muda quando a gente integra sobre regiões que não são retângulos. Os limites de integração dessa integral interna aqui, eles nem sempre vão ser constantes, entenderam? Mas o tempo já acabou, na próxima aula a gente vai ver melhor isso aí. Vamos voltar a esse exemplo na próxima aula, tá? Tá bom, por hoje tá bom.